Lançado originalmente em 2021 pela Konami, Silent Hill 2 rapidamente se consolidou como uma das obras mais marcantes do gênero de terror em videogames. Criado pela Team Silent, o jogo se distanciou dos sustos fáceis e dos monstros tradicionais, como por exemplo o Resident Evil, que já era aclamado na época, para construir algo muito mais profundo na narrativa sombria sobre a mente humana, seus traumas, suas feridas e as dores que às vezes tentamos enterrar. Em 2024 foi desenvolvido um remake, agora pela Bloober Team. Renova essa jornada para a nova geração de videogames, mas mantém a história e o núcleo intacto, que é de um homem assombrado, uma cidade fantasma e os demônios invisíveis que seguem a cada esquina. Mas Silent Hill 2 não é apenas sobre monstros, é sobre memórias, é sobre perdas que nunca foram realmente aceitas, sobre sentimentos que apodrecem no silêncio, sobre culpa que corrói e se transforma em voz interna, pesadelo e punição. E é por isso que a psicologia tem tanto a dizer aqui, porque o que acontece com o personagem principal, que é o homem que a gente joga, o James, não está distante da realidade de muito de nós. Aquela cidade, com todos os seus horrores, é apenas um espelho da consciência de James, o caos interno que existe quando evitamos encarar o que dói. E é por isso que nesse vídeo vamos mergulhar nessa jornada à luz da psicologia, para poder compreender como o luto, a culpa e a negação constroem o verdadeiro terror de Silent Hill. Falando um pouco sobre James, ele é um homem consumido por culpa e luto. Sua esposa Mary faleceu após uma longa e dolorosa batalha contra uma doença terminal. Essa doença, no game, não deixa claro o que é, mas foi um contexto que eles dão para a história do jogo fazer sentido. E mesmo após a morte da esposa dele, uma carta chega com a caligrafia dela, uma mensagem impossível, dizendo que ela espera em Silent Hill. Silent Hill é uma cidade pequena e turística, que um dia foi cenário de alegria para os dois, onde os dois costumavam ir enquanto Mary ainda tinha saúde. Agora, James sozinho dentro daquela cidade, ela estava envolta por névoa e silêncio, e ela se tornava algo muito diferente. Parecia um espelho e um reflexo de tudo que James tentava esconder dentro de si. E é aí que começa a verdadeira jornada desse jogo, porque James não tá ali para encontrar Mary, mas para fugir de algo muito mais profundo. Ele não quer aceitar a morte, ele não quer aceitar esse vazio e principalmente não quer aceitar a culpa que consome, ainda que silenciosamente. Em algum lugar da sua mente, enquanto ela ainda estava viva, sofrendo toda aquela doença, ele passava em sua mente, talvez fosse melhor que ela morresse. Mas ele não pensava isso por maldade, mas por compaixão, para que pudesse acabar o sofrimento dela e para que ele também pudesse viver em paz. Mas quando a morte chegou de verdade, veio também a condenação, a certeza de que de alguma forma ele havia falhado com ela e de que talvez no fundo desejou a sua ausência. E hoje ele se sente culpado por isso. E agora ele caminha pelas ruas dessa cidade assombrada, não como alguém que busca uma esposa, mas como alguém tentando escapar de si mesmo. Porque ele tem a esperança de que, se encontrar ela de novo, consiga encontrar o perdão que ele mesmo não consegue se dar.
Mary, could you really be in this town? In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Bom, como já está claro aqui, Silent Hill deixou de ser uma cidade normal. Ela virou uma materialização do trauma que James carrega. É a imagem da consciência dele tentando punir, mostrando corredores vazios, névoa e criaturas perturbadoras durante o caminho. Os monstros que surgem não são aleatórios. Eles são projeções simbólicas da dor que o personagem carrega. E nenhum é tão emblemático quanto Pirâmide Head. Um ser carrasco com uma lâmina arrastada e uma cabeça triangular sem rosto. Não tá ali apenas para atacar. Ele é um executor interno. Ele é uma personificação da culpa que o James não consegue apagar. Ele tá presente sempre que ele se aproxima da verdade. Sempre que o passado começa a voltar à tona. Na psicologia, a gente compreende que isso são ruminações disfuncionais. São pensamentos automáticos que machucam e se retroalimentam. Pensamentos como, por exemplo, eu sou o culpado, eu deveria ter feito diferente, eu não mereço perdão. Esses pensamentos, eles podem distorcer a realidade e perpetuar esse sofrimento. Mas a primeira etapa de cura é reconhecer que esses pensamentos não passam de pensamentos. Eles não são verdades absolutas. Eles não são fatos. Eles são apenas projeções da sua cabeça. E se você não tratar como simples pensamentos, eles podem sim ruminar a sua vida e deixar você cada vez mais para baixo. Esses pensamentos, eles obviamente podem doer, mas eles têm que ser compreendidos de uma maneira mais funcional e ser restaurados. Enquanto a doença de Mary estava progredindo, ela começou a se tornar uma pessoa amarga, distante e até mesmo agressiva com James. Mas não porque tivesse deixado de amar ele de maneira nenhuma, mas porque já não suportava ser olhada com pena.
Ela sabia o que estava acontecendo com a sua saúde, com o seu corpo, sabia que cedo ou mais tarde ela iria chegar no fim e que isso não havia volta. E é por isso que rejeitava as palavras de consolo que ele tentava oferecer. E James, ele se sentiu impotente naquela situação. Não podia curar a sua amada, não podia aliviar a dor dela, não conseguia fazer com que as coisas voltassem a ser como antes, e isso, é claro, trazia uma dor muito intensa por dentro. Na terapia, a gente tenta trabalhar a limitação humana diante do sofrimento do outro. E isso é essencial para quebrar esse ciclo de culpa. A dor de ver alguém que amamos definhar, ela é real, principalmente quando a gente ama a pessoa. Mas isso não foi sua causa, isso não é culpa sua. Amar alguém nem sempre significa que você vai conseguir salvar a pessoa. E tem que ficar claro que tá tudo bem não conseguir fazer o impossível. Isso não é um peso que você tem que carregar. Mary? No. You're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. Your face, your voice. You could be. My name is Maria. E é nesse abismo entre amor e impotência que James está vivendo que nasce Maria. Maria, ela é uma ilusão também de Silent Hill. Igual aos monstros, igual à própria cidade, ela não é real. Mas diferente de tudo que assombra o James, ela aparece como uma mulher linda, saudável, sedutora. Uma mulher que James queria, ou precisava imaginar que ainda existia dentro de Mary. E ela, no começo, o deseja, o acolhe, mas, ao mesmo tempo, ela o aprisiona. Porque viver com Maria naquela cidade é a mesma coisa de viver numa negação, de se esconder da dor e manter uma fantasia, um escudo contra a verdade. E para que James realmente possa deixar toda aquela cidade assombrada e tudo que ela representa, precisa abandonar ela, abandonar essa ilusão, encarar a perda e começar a se reconstruir. Assim como o Pirâmide Red, Maria representa a negação de James. Pirâmide Red representa a culpa que o persegue, que o consome, aquele nêmesis, aquele carrasco que quer seguir, que quer o destruir ele sempre quando ele chega e se aproxima da verdade. E Maria, por outro lado, ela é a negação. Por isso que ela se apresenta como linda, como sedutora, como que tentar prender James dentro daquela cidade. E para que James possa sair, ele tem que encarar de frente, tem que dizer não a essa ilusão e realmente aceitar como as coisas aconteceram. Para concluir, eu queria dizer que tem muito mais coisas além do que eu já falei nesse vídeo. Eu só queria trazer o que eu considero mais importante e qual que é a mensagem que os desenvolvedores desse jogo quiseram passar para quem for consumir essa obra, certo? Mas tem outros personagens durante o jogo, personagens secundários que também estão vivendo seus traumas em Silent Hill, como a Angela, como o Ed. Tem uma criança que é a Laura, que ela não vê monstros nem névoa na cidade, para ela a cidade tá normal, como que representando a pureza de uma criança, né? De não ver essas questões internas.
Tem outros inimigos também que aparecem durante o jogo. Eu quis focar mais no Pyramid Head pelo seu significado que ele tem. E que ele é muito emblemático, né? Todo mundo que acompanha a saga Silent Hill, o primeiro monstro que vem na cabeça, com certeza é o Pyramid Head. Mas tem também aquele monstro que aparece pra Angela, que é o James que enfrenta. E cara, olha só como é que é o design desse monstro. Olha isso. O que vem na sua cabeça de primeiro momento? É pesado, né? Então, todos nós, em algum momento da vida, a gente visita a nossa própria Silent Hill, uma cidade com névoa, com monstros, que ela simboliza as nossas memórias não resolvidas, os nossos sentimentos enterrados e as nossas culpas que a gente carrega, mas tem que deixar claro que enquanto estivermos fugindo da dor, a gente vai estar preso junto com ela. É preciso coragem para olhar para dentro e aceitar que sentir essas coisas ruins não é uma fraqueza. E que às vezes se culpar por algo é comum, mas a gente tem que aprender a se perdoar e a seguir em frente. E se você hoje está enfrentando algo em silêncio que não quer contar para ninguém, convivendo com algo que ninguém vê, saiba que você não está sozinho. Encarar a verdade dói, mas é o único caminho de sair da névoa. Obrigado por assistir até aqui e até mais.